Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Como vocês que me acompanham já devem saber, ontem, dia 14 de outubro, a gente começou a nossa semana de fundos imobiliários. Inclusive, a gente mandou um e-mail sobre o BBPO, mostrando os rendimentos que uma pessoa teria tido se tivesse reinvestido os rendimentos, se não tivesse, o valor dos rendimentos dele desde o IPO lá atrás em 2013. E agora, nesse vídeo de hoje aqui, na semana dos fundos imobiliários, agora a gente vai fazer 4 vídeos seguidos sobre fundos imobiliários. A gente vai falar, continuando nessa linha, por que os fundos de agência eles estão pagando rendimentos tão maiores do que os outros fundos imobiliários. Então é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Por que o BBPO, o RBVA e o SAAG, que é o Santander Agências, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander, por que esses estão pagando mais do que os outros aí em média. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa com toda a nossa explanação. Bom, pessoal, primeiro eu queria lembrar vocês que se você ainda não se inscreveu na nossa semana de fundos imobiliários, gratuitamente você pode se inscrever no link da descrição aqui embaixo. Lembrando que aqui no YouTube vocês têm acesso aos vídeos que são gratuitos, né? E que são abertos ao público, que qualquer um consegue colocar na busca e achar. Só que nessa semana a gente tem também e-mails, tem a parte de artigos, tem também lives que a gente deixa fechada e só manda por e-mail o link. Então vale muito a pena você se inscrever para você ter acesso a todo esse conteúdo. Inclusive hoje tem uma live, eu e o Egbert, falando aqui sobre fundos imobiliários também. Tá? Falando sobre o momento atual. Será que no momento atual vale a pena investir em fundos imobiliários depois de toda essa alta, sim ou não? Isso a gente vai ter na live agora de noite, só que essa live, o link só vai para quem tiver inscrito ali embaixo, Semana de Fundos Imobiliários, e aí vai para o e-mail, tá? Quem procurar na busca não vai conseguir encontrar. Então o que a gente tem aqui? Vamos agora entrar no vídeo de hoje. A gente tem aqui esse é o radar de fundos imobiliários. Quem é assinante do Dica de hoje tem acesso a ele diariamente. E aí a gente tem aqui, esse aqui é o Dividend Yield anual do radar. Então todos os fundos imobiliários juntos, eles estão com uma média hoje, que eu estou gravando, dia 7 de janeiro, 6,19%. Você olha aqui todas as classes de ativo e com certeza chama atenção aqui, agências bancárias 7,66%. E aí a gente quer saber por que a agência bancária está pagando tão melhor do que os outros. E aí a gente tem um racional aqui que é muito parecido com aquele que a gente fez lá dos dividendos nos bancos que eu falei. Por que os bancos vão ser aquela classe de ativos que mais vai pagar dividendo em 2020, né? A gente fez esse vídeo há uma semana atrás. E a agência bancária ela funciona mais ou menos da mesma forma. Porque naquele vídeo eu expliquei que o yield ele é a divisão de quanto a ação, no caso, iria pagar dividido pelo preço da ação. E aqui é quanto de rendimento o fundo vai pagar dividido pelo preço do fundo. E os agências bancárias eles estão com rendimento maior. Para você reduzir o rendimento e ficar igual aos outros, você tem duas formas. Ou você reduz o rendimento, ou você aumenta o preço da cota, ou ela precisa se valorizar. E eu, particularmente, já aprendi em 20 anos de mercado que não existe almoço grátis. Quer dizer, não existe nenhuma ação ou fundo imobiliário ou qualquer ativo que ele esteja negociando descontado se ele não tiver algum risco associado. Então, sempre que eu vejo uma pseudo-oportunidade assim, eu vou atrás de quais seriam os riscos das agências bancárias. Então eu vejo dessa forma, se ela está pagando muito mais do que os outros, é porque algum risco deve ter. E é exatamente isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. Então, saindo daqui, a gente tem outra imagem aqui do nosso radar de fundos imobiliários aqui. A gente vê aqui que o RBVA, o BBPO e o SAAG, que são os três principais, os que têm, né, valor patrimonial acima de 500 milhões, foram os que eu peguei, a gente vê aqui, ó, o último rendimento, R$ 1,41, R$1,05, 0,93, aqui o yield mensal 0,84, 0,62 e 0,66, mesmo os outros também estão andando bem,
tá? Mas a gente vê aqui, por que eles estão rendendo tão mais do que os outros? Por que o rendimento deles está tão grande? Bom, vamos começar a falar aqui, né, por que eles estão rendendo tão mais pelo BBPO. O BBPO, infelizmente, ele não faz esses relatórios gerenciais bonitinhos, igual a gente está acostumado, né, dos outros fundos. Então, eu peguei aqui o informe anual, é um pouco mais bruto, mas tem aqui algumas informações importantes. A primeira delas é: para o fundo, entretanto, esse cenário não nos gera preocupação, visto que os contratos de locação com o Banco do Brasil têm vencimento apenas em 2022 e reajuste já previsto em contrato em função do IPCA para todos os anos. Então aqui a gente já vê o primeiro risco do fundo. O primeiro risco do fundo é exatamente esse, né? Você tem contratos vencendo em 2022. Então, depois de 2022, imagina, todos os contratos são locados para o Banco do Brasil. Esse é um risco. Ou seja, você tem só um inquilino. E outro risco, eles acabam agora em 2022. Tá? Eu ainda coloco um risco adicional. Agências bancárias estão diminuindo no Brasil. Então, se o fundo, por exemplo, fechar 10 dessas agências ou 15 dessas agências, a gente já tem uma redução bastante grande no rendimento do fundo. Então, na verdade, o que está acontecendo? Já está precificando antecipadamente essa possível redução, e essa possível redução pode vir também de reajuste do valor dos aluguéis. Quer dizer, os aluguéis hoje estão pelo valor X, e quando sentarem para renegociar, pode ser que seja 0,8x, 0,7x, exatamente isso. Tá? Aqui você tem os imóveis, são 63 imóveis no total, vou passar aqui rápido só para vocês verem, tá? Imóveis que estão contabilizados desde 4.800.000 em Sorocaba até o imóvel sede lá de Brasília de 283 milhões, tá? Então esse é o BBPO. Aí a gente vai agora para outro fundo aqui, que é o RBVA11. O RBVA11 é o antigo fundo Agências Caixa, AGCX, né? E ele, hoje em dia, ele não tem mais apenas contratos com a Caixa Econômica Federal. Tá? Em 2018, eles conseguiram mudar o estatuto e agora eles não são unicamente dependentes da Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica ainda responde por 74% das receitas. Na verdade, agora responde por menos, porque ela acabou de assinar um contrato, né, na verdade 7 contratos com o Grupo Pão de Açúcar, GPA, que vai ter aqui algumas receitas, então esse valor da caixa diminui. Tá? O fundo ele tinha 20 e poucos por cento em renda fixa e ele usou esse dinheiro em outros contratos. Então nessa época aqui, ó, 54% dos contratos estavam vencendo em 2022, que era um outro risco parecido com aquele do BBPO, e a gente tem aqui pelo menos uns contratos mais um pouco mais para frente. Então, como a gente pode ver, esse já é um fundo que tem um pouco menos de risco, né? O RBVA11, pelo que a gente está vendo aqui, mas também tem ainda uma grande parcela de contratos vencendo em 2022 e uma grande receita ainda em um único locatário. Na verdade, você troca alguns riscos por outros riscos. Esses novos contratos, eles são com taxas menores do que aqueles contratos com a Caixa Econômica Federal. Então, em compensação, você aí está trocando risco por um rendimento menor. Quer dizer, aquela visão de risco-retorno, a gente vê que acontece aqui dentro do fundo imobiliário. A gente vê que o fundo está trocando, né, o potencial de perda, de risco da Caixa Econômica sair por contratos com rendimentos menores, mas mais pulverizado, por exemplo. Tá? E outro fundo aqui que a gente gosta também de mostrar, né, para a gente exemplificar, é o SAAG 11, que é o do Santander. É a mesma coisa dos outros, só que o inquilino é o Santander, não é o Banco do Brasil nem a Caixa Econômica. E uma coisa interessante da gente ver é essa previsibilidade aqui, igual a gente mostrou ontem no e-mail, na semana de fundos imobiliários do BBPO. Olha só, 0,85, aí aumenta para 0,87, aumenta para 0,91, aumenta para 0,93. Sempre em fevereiro e julho tem alguns reajustes, então a gente vê que exatamente nesses pontos aumenta. A gente vê aqui que aumenta mais ou menos 6%, 7% os rendimentos, e essa previsibilidade é interessante.
mas ele corre o mesmo risco lá do BBPO. Olha só, contratos vencendo agora 2022, 2023. Tá? Enfim, gente, o que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje era isso com relação a agências bancárias. A gente tem um segmento todo que está rendendo, está dando dividendos, rendimentos maiores do que os outros, porque eles têm 3 riscos principais. Contratos vencendo logo, né, em pouco tempo, 2, 3 anos, isso é pouco tempo para fundos imobiliários. A gente tem os fundos que recebem muita receita ou até mesmo toda a receita de um único inquilino, e a gente tem essa visão de redução das agências bancárias no Brasil. Esses 3 são os pontos de risco que fazem com que as agências bancárias acabem hoje pagando rendimentos maiores, ou como eu prefiro ver, esse é um motivo que faz com que o preço das cotas de agência bancária não suba tanto a ponto de dar um yield igual ao dos outros, tá? Eu prefiro pensar dessa forma. Então, gente, vocês devem ter visto nesse vídeo de hoje que tem muita coisa aí por dentro de fundos imobiliários, e agora que os fundos cresceram, é importante você ter conhecimento, porque há 6 meses atrás, 8 meses atrás, qualquer pessoa ganharia dinheiro com fundos imobiliários. Agora não, agora o patamar já cresceu um pouco mais. Então, se inscreve ali, Semana de Fundos Imobiliários, gratuita, para a gente poder te ajudar nesse processo todo. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.